Graça e paz, amada igreja, nós queremos agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele tem nos concedido, a cada quarta-feira de nos reunirmos nos nossos lares, com a nossa família, ou mesmo sozinhos para juntos buscarmos um crescimento que procede do nosso Deus, naquilo que nós cremos por intermédio, então, da exposição da Sua Palavra, da Bíblia Sagrada. E nós temos já há algumas semanas estudado aqui as cartas da prisão escritas pelo apóstolo Paulo quando este estava ali prisioneiro em Roma. Já vimos então Efésios, Filipenses e falta-nos então finalizar esta carta aos Colossenses e ainda teremos a carta escrita a Filemon, ok, irmãos? E lembrando então que nós temos aqui, tentado aqui, defender, digamos assim, ou expor a ideia principal dessas cartas, naquilo que nós compreendemos, que Paulo, temeroso ali, com a sua partida, exatamente com a sua morte, ele tenta então impregnar na mente da igreja, ali fixar na mente da igreja a ideia da missão principal para que haja uma continuidade, do evangelismo ali, da evangelização, de levar as boas novas àqueles que não conheciam ao Senhor Jesus Cristo. Essa missão principal, como nós temos repetido a cada semana, pregar o evangelho para toda criatura, em todos os lugares, evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. Hoje, dando continuidade, então, nós veremos Colossenses capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 4. Eu espero então que você esteja com esta passagem aí aberta, diante de você e mantenha ela aberta após a leitura, porque nós iremos então expor esses 4 versículos. Então a palavra diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Amém, irmãos? Vamos orar ao nosso Deus? Pai, nós clamamos que em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o Teu Espírito Santo nos auxilie neste momento para compreendermos esta passagem da Sagrada Escritura. Fala conosco, fala com a tua igreja, gere em nós, ó Deus, este crescimento que procede de ti, porque queremos sim, Senhor, dia após dia, alcançarmos corações sábios. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Ok, irmãos, então aqui, Colossenses 3, versículo 1 até o versículo 4, esse texto que tem por título A União com Cristo Glorificado. No caso aqui, irmãos, a união da igreja, dos filhos do reino, com Jesus Cristo, então, glorificado, Jesus Cristo em glória, ok? Primeira coisa aqui, irmãos, que precisamos compreender é que Paulo ele faz uma sutil transição do bloco anterior, que nós vimos ali do versículo 20 até o versículo 23 do capítulo de número 2, justamente para com este bloco, Então há uma transição bem sutil. Paulo ele não quis aqui, nesse capítulo 3, permanecer apenas na declaração que nós vamos chamar aqui de declaração negativa, justamente esta declaração negativa que por vezes nós podemos enxergar nos escritos de Paulo e que, de maneira mais direta, eu vou citar como exemplo o capítulo 2 e o versículo 20 do bloco anterior, quando ele disse: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. Então aqui nós podemos observar que há como que uma declaração negativa do apóstolo, A ideia de que se morrestes com Cristo, para os rudimentos do mundo, para os poderes, e para os prazeres deste mundo, então há aqui essa declaração negativa, Paulo sempre pondo este se. Então, se você é um crente de verdade, se você nasceu de novo, ele apresentava sempre essa
condicional, né? Um se. Então essa palavra é para aqueles que são crentes, se forem crentes, né? Aqui então, no capítulo 3, versículo 1 a 4, ele já apresenta uma declaração positiva, especialmente no versículo 1, na parte A, porque ele declara, portanto, né? Esse portanto aqui, irmãos, fala muito para nós. Portanto, se fostes ressuscitados, né? Juntamente com Cristo. Então, anteriormente era se morrestes com Cristo, agora é se fostes ressuscitado. Então, trazendo aqui uma declaração positiva. Primeiro, irmãos, como eu disse, por causa dessa palavra usada aqui por ele, né, na abertura, o portanto, que é melhor traduzido por uma vez que, uma ideia de que já que, não é, vocês foram, ele não lança aqui uma condicional, ainda que haja o se fostes, mas não há uma condicional aqui, não há uma declaração negativa, ele não lança uma dúvida, ele não apresenta um dilema. Portanto, na ideia de uma vez que, já que vocês ressuscitaram juntamente com Cristo. E segundo, irmãos, por causa de Cristo, né, aqui a ideia de Paulo, os cristãos, então, eles já participaram ali da sua morte e também já participaram da sua ressurreição no momento em que se converteram. Se nós morremos com Cristo ali na cruz do Calvário, então isso é uma questão negativa, pesarosa, né, morte, mas nós também ressuscitamos, é algo positivo, é algo glorioso. Algo, irmãos, que é totalmente assim confirmado em outros escritos de Paulo, como Romanos capítulo 6, versículo 3 e o versículo 4. Ou, porventura, ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, ele afirma, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E ainda Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que o apóstolo ele declara literalmente, né, que a vida de Cristo é uma vida que está em mim, que está em nós. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por isso, então, irmãos, havendo essa testificação de que, de fato, eu morri em Cristo, então logo eu também ressuscitei com ele, então dois imperativos naturais, eles são impressos aqui pelo apóstolo Paulo. O primeiro deles, no versículo 1, ainda, né? Então, na parte B. Na parte A ele disse, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ou já que vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, então, o primeiro imperativo natural, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. A ideia do buscai, né? O imperativo natural. Literalmente, irmãos, aqui, esse buscar as coisas lá do alto, literalmente é um lugar. A ideia aqui é de lugar, é de uma posição geográfica. Nós estamos aqui neste mundo, busquemos então as coisas de lá do alto, como naturalmente o homem enxergava que os céus, né, estavam ali no alto, estava para cima, né, geograficamente falando, inclusive. É uma referência aonde Jesus ele já está glorificado. Ele morreu aqui neste mundo, mas ele foi glorificado então nos céus. Essas coisas lá do alto precisam ser entendidas como, primeiro, aquilo que destoa daqui, não é? Deste plano, né? Aquilo que destoa deste mundo e aquilo que só encontraremos lá nos céus, que é justamente as riquezas e também as glórias, né, que estão prometidas ali para a igreja. E segundo, ou também, né, precisa ser entendido como uma vida de servidão e de obediência total ao Senhor. Então, eu vou explicar isso melhor com um texto bíblico, né? Então, Cristo, segundo aqui a palavra de Paulo, está sentado à direita de Deus, mas isso é resultado de uma servidão e de uma obediência total ao Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 8 até o versículo 11, está escrito acerca de Jesus que ele a si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o lugar, as coisas lá do alto dizem respeito a algo que está fora desse plano, né? Riquezas e glórias prometidas, mas também diz respeito a uma servidão e obediência e o resultado que vem dessa servidão e dessa obediência. Então, buscai a isso. O outro imperativo natural é justamente no versículo 2, quando Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto. Ele se repete aqui, não é? Não nas que são aqui da terra. Então ele disse buscai, depois ele disse pensai. Então buscar e pensar. Primeiro, irmãos, esse pensai pode sim aqui ser tido como algo bem similar ao primeiro imperativo. O buscai as coisas lá do alto e agora pensai nas coisas lá do alto pode ser tido como algo bem similar. Mas segundo, entretanto, tem uma característica no pensai que o difere do buscai. Ao mesmo tempo, claro, que lança luz aqui aos dois imperativos, né? O pensai aqui, ele pode ser traduzido também por disponha a sua mente, né? Disponha a sua mente, ou tenhais essa disposição interior. Então, mais do que uma disposição mental, mais do que um pensamento positivo, né? Eu vou pensar no céu, eu vou pensar no céu, eu só vou pensar em Deus, eu só vou pensar em Jesus. Mais do que isso, o buscai e o pensai é uma movimentação prática ali da disposição humana. É você, de fato, dispor a sua mente, é você ter uma posição, é você tomar uma ação, uma prática ali no seu interior, ok? Ou seja, irmãos, primeiro, você precisa querer mesmo. É a ideia de que o buscai e o pensai nas coisas de lá do alto, você realmente precisa querer mesmo. E segundo, sendo já morto e ressuscitado com Cristo, lembrando que aqui ele não está lançando dúvidas, ele está afirmando isso, né? Já que você ressuscitou em Cristo Jesus, então já sendo um morto e um ressuscitado com Cristo, você vai querer isso. É certo que você vai querer isso, é certo que a igreja vai almejar isso, né? Você vai querer buscar e pensar na glória do céu, não nas coisas desta terra, e você vai buscar e pensar na obediência, ao serviço ao Senhor aqui neste plano, aqui neste mundo, acreditando sim na glorificação ali nos céus. Será natural, né, aos mortos e ressuscitados em Cristo cumprir então a missão principal, aquela missão que nós estamos aqui apresentando, que Paulo almeja que a igreja dê continuidade, né, aquela missão principal. Paulo aqui está dizendo, olha, vai ser natural a vocês, já que vocês morreram e ressuscitaram em Cristo Jesus. Paulo complementa ainda mais essa verdade em Filipenses capítulo 4, versículo 7 até o versículo 9, essa ideia do imperativo natural, né? Que é uma disposição ali do seu coração, da sua própria mente. Ele diz então, Filipenses 4, 7 a 9, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Né? O coração, o interior, e a mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Paulo está dizendo, olha, isso é uma escolha, é uma decisão. Você vai decidir isso, e já que você está em Cristo Jesus, já que a sua mente e o seu coração se encontram nele, né? Já que você morreu e ressuscitou nele. Ele conclui, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, né? Isso fazei. Está vendo que não é só um positivismo, é uma ação prática? E o Deus da paz, então, será convosco. E isso, irmãos, para Paulo, então, é tão natural, né? Para ele é
É muito natural isso. E ele entende que já está naturalmente absorvido pela igreja, que ele então conclui, né? Ele conclui o bloco com um porquê e uma consequência beneficamente natural. Ele entende tanto, irmãos, que isso é natural, e ele entende tanto que isso naturalmente está absorvido pela igreja, que ele vai concluir então apresentando um porquê que nós vamos agir assim e uma consequência beneficamente natural. O porquê no versículo número 3, porque morrestes. Você vai agir assim porque você já morreu, né? Porque morrestes e a vossa vida está oculta, está guardada, né? Está totalmente ali fundamentada juntamente com Cristo em Deus. Isso aqui, então, é o porquê. E uma consequência beneficamente natural, o versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, então já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, quando Cristo, que é a nossa vida, ele se manifestar, aqui é uma referência total, irmãos, à volta do Senhor Jesus, né? Ao grande arrebatamento quando ele vier nas nuvens, né? Então, quando ele se manifestar, então vós também sereis manifestos com ele em glória. Aleluias. Então, aqui uma consequência beneficamente natural, que, claro, irmãos, é totalmente aqui fundamentada também por outro escrito do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui esse ressuscitarão está no futuro, irmãos, porque é algo literal, tá bom, irmãos? Nós já morremos e ressuscitamos com ele. Mas aqui ressuscitarão porque é literal. Aqueles que morreram, que estão sepultados, né, então eles ressuscitarão primeiro quando Jesus Cristo voltar nas nuvens. Aí ele declara, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, né, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Né, irmãos? Que grande benefício. Que grande consequência para estes que já morreram e ressuscitaram, para estes que buscam e pensam nas coisas lá do alto, né? Aplicando a missão principal da igreja. Então, irmãos, aqui eu quero fazer duas aplicações em cima dessa exposição bíblica. A primeira delas, irmãos, é que há os momentos de confirmações. E isso é muito bom sabermos disso. Eu explico. Paulo não apenas ele vive lançando dilemas e condicionais. É o famoso se, não é? Se já morrestes com Cristo, se vocês realmente são crentes de verdade, se vocês realmente, né, passaram pelo novo nascimento. Paulo não vive apenas lançando esses dilemas, essas condicionais. Ele também traz declarações que confirmam a ideia do portanto, né? Uma vez que já vocês ressuscitaram juntamente com Cristo Jesus. Então, passando pelo crivo do si, podemos então testificar e viver a glória do portanto. Se eu passo pela prova do si, ali da condicional, então eu posso testificar na minha vida e viver a glória do já que, não é? Uma vez que eu já ressuscitei com Cristo Jesus. Então, não há o que temer, não há o que duvidar. Você cumpriu os requisitos? Você realmente olha para a sua vida e vê que pela misericórdia de Deus você está cumprindo os requisitos da palavra do Senhor. Então, irmãos, é só gozar os benefícios. Há os momentos de confirmações também. Eu posso ter convicção, eu posso ter certeza, cumprindo os requisitos, de que de fato eu morri e ressuscitei com Cristo Jesus. A segunda aplicação que eu faço é que a servidão em obediência está ligada ao resultado em glória. Explico também. Jesus ele foi obediente, e eu falo aqui na terra, né? Ele foi obediente ao Pai e por isso está acima de todo nome, como está descrito lá em Filipenses, né? Claro que sim, né, irmãos? Tanto que Paulo aqui ele declara, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então, irmãos, nós também, com ele, né, com Jesus,
se obedientes à missão principal confiada a nós, enquanto igreja, estaremos para sempre no céu eterno também. E glórias a Deus por isso, né? A servidão em obediência está ligada ao resultado em glória, né? Como ele mesmo diz aqui no versículo de número 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória, em glória. Não à toa, né? Uma das declarações do apóstolo Paulo mais famosas, Filipenses 1:21, porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que é lucro, irmãos? Porque morrendo, o crente, nascido de novo, morto e ressuscitado em Cristo Jesus, será totalmente ali levado, né, ao seio de Abraão, a um lugar, então, já de descanso, de glória, de riquezas. É o grande benefício que nós teremos. Do contrário, passando pelo arrebatamento, seremos manifestos, assim como ele também será, e isso em glória. Que Deus, então, nos abençoe, irmãos. Que o Senhor, então, nos ajude, que o Senhor te ajude, te fortaleça, que Ele seja com sua igreja, que o seu Espírito nos ajude, para que em todo tempo, já que nós morremos, já passamos, irmãos, pela prova, tá bom? Pela prova no sentido de, será que vocês são mesmo? Somos, temos os requisitos, estamos cumprindo os requisitos. Pela misericórdia de Deus, somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo e estamos aqui tentando cumprir a missão principal de levar as boas novas para todos, dando continuidade, né, ao prosseguimento de espalhar a palavra de Deus neste mundo àqueles que ainda não o conhecem. Então, por isso, vamos viver, então, buscando as coisas lá do alto e vamos viver pensando nas coisas lá do alto também. Então, derramando, né, o nosso coração, a nossa mente numa prática, numa ação, né? Então, cumprindo a missão principal. Que Deus, então, nos abençoe. Então, diante disso, há confirmações também, não só dúvidas e dilemas, há confirmações. Nós somos de Deus porque cumprimos os requisitos, porque fomos alcançados por Ele. E também há, sim, um resultado desta obediência e será um resultado, né, benéfico, será em glória. Que Deus então nos abençoe, que Ele abençoe a sua vida, que Ele abençoe a sua casa, que Ele abençoe tremendamente a sua igreja. Oremos ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, Deus, pela explanação da Tua palavra, que esta palavra gere em nós um consolo tremendo, Deus, e também um estímulo a continuarmos, ó Deus, cada dia buscando e pensando nas coisas de lá do alto, porque nós morremos sim com Cristo e nós também ressuscitamos com Ele e um dia viveremos em glória para todo sempre. Aleluias. Amém. Muito obrigado, porque esta palavra foi revelada a nós e que o Teu Espírito Santo nos ajude na propagação da mesma, do cumprimento da missão principal. E é no nome dele que nós oramos assim. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Paz.